boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bom, eu sou Janina Onucci, sou professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e estou aqui na posição de presidente da comissão eleitoral nessa eleição para a diretoria do Instituto de Estudos Avançados. Eu quero, então, aqui hoje a gente vai ter, como exigem as regras da universidade, a gente vai ter, então, um debate com a chapa candidata à diretoria. Eu quero, inicialmente, na verdade, agradecer também os demais membros da comissão eleitoral, professor Ricardo Trindade, diretor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, professora Marli Babinski, diretora do Instituto de Geociências, professor Sérgio Adorno, também professor titular da FEFELESH e editor da revista aqui do Instituto de Estudos Avançados, e conselheiro também, do Conselho Deliberativo aqui do IEA. E o professor Estevão de las Casas, eu acredito que ele esteja online com a gente, professor titular de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-diretor do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG. E quero agradecer também o Rafael Borsanelli, que está aqui, nosso assistente acadêmico, que tem nos apoiado e acompanhado todo o processo eleitoral. Então, a gente tem aqui hoje os candidatos à diretoria do Instituto de Estudos Avançados, professora Roseli de Deus Lopes, candidata a diretora do Instituto de Estudos Avançados, é professora titular da Escola Politécnica da USP, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República do Brasil, vice-diretora, está terminando o mandato aqui do Instituto de Estudos Avançados, e, portanto, desincompatibilizada do cargo para se candidatar à diretoria, foi diretora da Estação Ciência, é coordenadora da Cátedra Alfredo Bose de Educação Básica aqui do IEA, coordenadora da FEBRASE e coordenadora do Inova Lab na Poli. Não vou ficar lendo o currículo de vocês, que a gente vai ficar até amanhã só nisso, né? E o professor, então, Marcos Buquerige, é professor titular do Instituto de Biociências, candidato a vice-diretor aqui ao Instituto de Estudos Avançados, foi presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, membro titular da Academia Brasileira de Ciências da SBPC, foi membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, foi diretor do Instituto de Biociências aqui da USP, coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, NCT, de bioetanol, é coordenador executivo do programa Eixos Temáticos da USP e fundou e coordenou o Centro de Síntese USP Cidades Globais, IEA. Passar a palavra aos candidatos para fazer a apresentação do programa da chapa e depois a gente vai abrir para perguntas do público aqui e de quem estiver nos assistindo pelo YouTube. Obrigada, professora. Obrigada, Janina. Obrigada a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão acompanhando à distância e aqueles que vão assistir depois, o vídeo. Antes da a gente combinou de fazer um jogral aqui e tentar apresentar rapidamente nossas propostas, em primeiro lugar, então, eu queria agradecer a parceria aqui com o professor Buquerige, eu acho que é uma honra estar na mesma chapa, da gente poder estar se colocando à disposição da universidade para trabalhar aqui no IA, mas queria, antes da gente apresentar a nossa proposta, fazer um agradecimento especial ao professor Ari Ponsky. Hoje ele está numa agenda aqui do IA fora do estado de São Paulo, talvez ele esteja acompanhando. Então, registrar os agradecimentos a ele pela oportunidade de ter ficado junto a ele como vice-diretora aqui no IA e conhecer os excelentes funcionários que a gente tem aqui. A gente entrou num momento muito delicado, que a gente foi eleito ali em março de 2020, e na sequência a gente estava ali com todas as questões da pandemia e assim o profissionalismo das pessoas que trabalham aqui assim, de ser reconhecido, reafirmado. Então, eu queria agradecer muito a todos e essa oportunidade de ter aprendido, em maior profundidade, o que é o IA e o potencial que ele tem. Eu acho que ele é uma entidade da nossa universidade que muita gente aqui dentro da universidade ainda não conhece e que a gente precisa aí, então, esse é um dos itens aí que a gente vai comentar. Bom, a gente preparou alguns slides rapidinho aqui, eu sei que a gente tem o texto, que vocês podem estar olhando, mas vamos tentar dar uma passadinha, e aqui que eu não falar direito, o Buquerige vai me complementar. Então, muita gente, quando a gente fala assim, eu estou no Instituto de Estudos Avançados, o pessoal pergunta,
mas avançados em quê? Né? Então, aqui a gente só fez uma introdução, né, de que aí o primeiro Instituto de Estudos Avançados foi fundado em 1930 e acabou recebendo, né, o Albert Einstein, e ele não era ligado, e não é ligado a uma universidade, e uma das questões que coloca ali que o foco era mais em matemática e física, até pelo perfil do próprio Einstein. E a questão também, né, da ciência básica e de você estar gerando um conhecimento, quando você está na ciência básica, que a princípio é o conhecimento pelo conhecimento, mas que isso é extremamente importante, né? Então, como é que a gente conseguiria ter um espaço ali onde isso pudesse ser discutido mais profundamente, né, e conectado com outros pesquisadores. Então, esse foi aí o nascimento dos institutos. Quer complementar um pouquinho, senão a gente... Ele gosta muito do Flexner, então vou deixar ele falar um pouco. Só o slide está cortado, não sei se Jorge, se tem como... Se tem jeito de não cortar. Não, então vai. Cortou, né? Tá, o que está escrito em cima, então, é o que é, né? o que são, né? Que é o Instituto de Estudos Avançados. O Flex, a fundação do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, teve a ideia do Flexner. Esse é um artigo que vale muito a pena ler, que é a utilidade do conhecimento inútil, onde ele faz um ponto sobre como a pesquisa básica é tremendamente importante. Ele usa, por exemplo, Marconi, que é um inventor, e a questão do rádio, né? Um milionário, vou contar só essa história, um milionário, ele está conversando com um milionário que quer dar dinheiro para uma ideia, e ele fala, qual é a sua ideia? A minha ideia é Marconi, é o rádio. Aí ele fala, olha, deixa eu te explicar uma coisa, o rádio foi inventado sim pelo Marconi, só que aquele rádio que o Marconi inventou já não existe mais, porque aquele modelo já não funciona tão bem quanto os modernos. Mas se você quiser realmente saber de onde veio a ideia, você tem que olhar para Clerk Maxwell, que desenvolveu as equações do eletromagnetismo, né? Você tem que olhar para o Hertz, etc. Ele começa a explicar que a ciência básica, né, ela é, em muitos casos, exatamente isso que ele coloca no título. Né? Ele parece um conhecimento inútil, mas não é. E vai dando esses exemplos e passa a defender, a partir daí, a colocação da pesquisa nas universidades americanas, porque isso não era conhecido. Ele passou 2 anos como doutorando e viu como a Alemanha estava fazendo, e as ideias do Flexner mudaram a universidade. Então, essa é uma lição interessante de ver o primeiro que apareceu. E essa é uma lição importante também para a gente discutir aqui no IA. Minha formação em engenharia, ele é na área de biociências, né? Então, a gente quer aproveitar justamente esses diferentes perfis para a gente se provocar. Porque, como engenheira, a gente quer sempre resolver problemas. Então, a gente vai em busca do conhecimento de ponta, né, de ciência, mas para resolver problemas. Então, aqui eu acho que vai dar uma conversa interessante. Vamos para o próximo, se puder mudar. A gente tem um texto bastante importante, acho que ele está no outro slide, né? Contando um pouco da história. Tem um dos especiais da revista do IA, que conta um pouco a história dos IEAs. A gente aqui fez só um destaque, né, que desde 1930, ali depois do de Princeton, começaram a surgir outros, e a gente tem aí só um destaque, que o de 1940, que é em Dublin, ele também é com foco mais em matemática e física, mas em 1954 a gente já tem ali na Califórnia um com uma característica diferente, que tem foco mais em ciências sociais e humanas. Em Paris, 58, volta, né, um outro com mais ênfase em matemática e física, e depois ali na sequência, né, em 1969, você já tem um IE ali criado, né, de Bier-Lehmfeld, que é interdisciplinar. E o nosso, ele acabou sendo inspirado nessa questão mais interdisciplinar, né? Foi criado ali na gestão do professor Goldenberg, mas com esse espírito, né, de reunir pessoas de áreas diferentes para discussão de pontos de vista diferentes, etc., para que a gente pudesse criar as condições de uma discussão qualificada para provocar a geração de conhecimento novo, de ideias novas, etc. Então, a questão da interdisciplinaridade vem desde as origens do nosso IA aqui, e um IA, né, que é conectado, né, que está dentro da universidade.
Há centenas de IAs aí pelo mundo, e depois, na nossa proposta, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, né, que tem características diferentes e como é que a gente quer se relacionar com eles. Eu posso só fazer um comentário, algo que as pessoas, eu não sabia, eu me surpreendi. O nosso IAA, na realidade, ele surge da ADUSP. O nosso, antes, ainda durante o governo militar, a ADUSP era que congregava os intelectuais da USP, né, que lutavam contra o governo militar, contra tudo isso que houve de fazer as pessoas irem embora do país. Então, a ADUSP teve um papel extremamente importante. Depois da fundação do IAA em 86, a ADUSP muda de direção. Hoje a gente conhece uma ADUSP diferente, e o IAA toma o lugar intelectual. Então, aqui a gente tem, aí que eu queria falar para vocês, né, que tem cortou um pedacinho no slide, mas o número 100 da revista Estudos Avançados tem um texto da Brida Padberg, que está ali na foto, né, entre o Ari e uma outra colega, e esse texto, né, apresenta quais são as gerações dos IAs, e colocando ali que a gente tinha os IAs pioneiros, né, até 1970, depois a gente tem uma geração de IAs um pouco diferentes, que são patrocinados ali, mantidos pelos países, né, então com essa característica de IAs nacionais, independentes, depois uma terceira geração, que são IAs ligados a essa questão da globalização, concorrência global, e uma quarta geração que já vem com um contexto de colaboração, né, com essa busca realmente de gerar conhecimento de ponta, mas num contexto de maior colaboração internacional. Um pequeno comentário que essa terceira geração, quando a gente fala em concorrência global, esses IAs estão principalmente nos Estados Unidos e eles se dedicam aos rankings, eles se dedicam a pensar a universidade. Então já é um IA que está na universidade, não é um IA nacional. Os IAs nacionais, eles são financiados diretamente, como o Princeton, por exemplo, financiados diretamente pelo governo federal, mas esses que estão em universidades, eles começam a olhar a questão de repensar a universidade para que ela para que elas desempenhem melhor nos rankings. E aqui a gente tem, bom, o nosso site, acho que uma grande vantagem do site, ele não tem uma cara moderna, mas a grande vantagem do site do IA é que ele tem registro de absolutamente tudo o que aconteceu, né, ao longo da história do IA. E atualmente a gente tem ali 19 grupos de estudo, que vale a pena, né, olhar, 25 grupos de pesquisa, 9 cátedras, nós temos 2 NAPs, 2 centros de síntese, mais 10 projetos institucionais, e a cada dia a gente pode estar recebendo, como é que é o mecanismo para receber, para aqueles que estão acompanhando e ainda não sabem, os novos grupos, seja de pesquisa, de estudo, eles submetem projetos que são examinados por 2 instâncias. Uma é a comissão de pesquisa do IA e outra é o conselho deliberativo. Então, a gente, agora, um pré-requisito, que sempre que a gente recebe alguma proposta, é de deixar muito claro por que, né, que esse projeto de estudos ou de pesquisa ele ficaria melhor situado no IA. Né? Ele tem características de interdisciplinaridade, né, qual que é a natureza desse grupo, por que aqui ele seria, né, mais bem sucedido. E se a gente for olhar os agrupamentos, né, a gente precisa até estudar um pouco melhor esse arranjo, mas a gente vê que a gente tem uma concentração ali desses vários agrupamentos de vários tipos. Na área de meio ambiente, extremamente forte. Na área de cidades, a gente tem vários, né, grupos, né, e agrupamentos aí de natureza diferente. Tem um centro de síntese focado em cidades. Na área de saúde, na área de política e democracia, filosofia, história da ciência, internacionalização, educação, cultura, humanidades computacionais é também um dos grupos, direito, economia, e um mais recente, né, que está se formando para ficar numa característica aí de cátedra, que é de filantropia científica. Aqui, como é que a gente se expressa, né? Então, o site, como coloquei para vocês, que é o principal veículo que a gente tem para o mundo, né, para as pessoas saberem o que é o IA, o que ele faz, e a revista. A revista é uma das mais citadas, né, se a gente for olhar lá no Cielo, ela tem uma característica bastante importante, que a gente tem um número de acessos bem elevado, e ali eu coloquei ali que na gestão do professor Ari,
a gente sentiu essa necessidade de documentar melhor a história do IA, porque o site, às vezes a gente modifica o site, pode perder alguma informação. Então, foi feito um esforço em breve, né, antes de abril, a gente vai ter esse lançamento, né, do livro, que é Avançados em Quê? Né? Então, é um resgate aí da história. Complementa um pouco o que você acha aí da comunicação. Não, tá ótimo, tá ótimo. Você colocou, já colocou muito bem. A revista, eu tenho o volume da revista aqui, você já tem o do 100, esse 73, ele eu acho que foi feito na época do professor Grossman, foi anterior ainda, sobre conta o que são os IAs, e tem vários pontos de vista, bastante interessante para quem Mas quer uma característica conhecer. importante é que todos os materiais do IA sempre ficam colocados de forma aberta. Então, a revista, outras publicações, boletins, os vídeos, então, todas as sessões de todas as atividades que são feitas no IA, a gente sempre tem transmissão ao vivo e depois a gente tem um acervo de vídeos, que dependendo da natureza dos assuntos, fica disponível, né, na plataforma ali da Mediateca de uma forma um pouco diferente. Né? A gente tem, por exemplo, algumas cátedras que têm uma intensidade maior de produção de materiais audiovisuais, tem uma forma de organizar, de dar acesso a esses materiais um pouco diferentes. Eu acho que essa é uma característica importante. Falei esse que aí depois eu vou outro. Tá bom. Bom, então, o que nós colocamos como os objetivos principais, vamos dizer, da gestão, porque tem muitos objetivos, mas o foco central, nós pensamos, isso é dito no documento, existe uma relação muito forte entre os diretores, os ex-diretores do IA. Né? O IA, os ex-diretores cuidam muito do que vai acontecer nas próximas gestões, existe uma relação entre eles. E essa tradição é uma tradição muito interessante que tem mantido o IA numa linha sólida, cuja palavra-chave está na interdisciplinaridade, né? Você pode mudar os grupos, o assunto e a moda pode mudar, né, do tipo de assunto que a gente vai olhar, mas a forma de olhar, a forma de trabalhar tem se mantido a mesma. Né? Eu estou no IA somente há 10 anos, né, graças ao professor Martin Grossman, que está aqui, e a colocação desses objetivos, eu queria dizer para vocês que ele tem um quê de continuidade de como a gente trabalha, sem grandes revoluções e mudanças de sentido, porque esse sentido do IA que ele tem vindo, é um sentido muito bom e tem dado uma contribuição muito grande para a universidade. Então, o nosso principal objetivo, considerando que nós estamos vivendo num tempo em que a quantidade de conhecimento forma uma verdadeira tsunami de informações, eu mesmo publiquei um artigo no Jornal da USP sobre isso. Quer dizer, o que está acontecendo é que a disrupção está diminuindo exponencialmente e o conhecimento, o número de papers, de livros, vem aumentando exponencialmente. Então, essa quantidade gigantesca de conhecimento é o que provocou o início, principalmente em meio ambiente, do que nós conhecemos hoje como centro de síntese no mundo, e nós temos 2 centros de síntese, um justamente na área de meio ambiente, biodiversidade, e o outro na área de cidades. Por quê? Porque é preciso articular esse conhecimento todo para poder encontrar as propriedades emergentes desse conjunto de conhecimentos que está hoje na literatura. Então, o espírito do IA é justamente encontrar essas propriedades emergentes, trabalhando aqui e trabalhando nos polos. Lembrar que nós temos os polos em São Carlos, né, em Ribeirão Preto, e temos o polo de Piracicaba, que está agora sendo desenvolvido. A Roseli pode falar mais, porque é da gestão. Então, trabalhando nos polos, essa é uma outra articulação que a gente quer fazer, interdisciplinarizar esses grupos que nós acabamos de mostrar para vocês com aqueles temas e também trabalhar mais próximos junto aos polos e, como vocês verão, também junto às unidades USP. Se a gente quer encontrar uma fórmula de trabalhar com as unidades. Então, articular e coordenar a integração de equipes em redes interdisciplinares, é isso que eu quero dizer com as redes interdisciplinares, acabei de falar,
né, para a produção de novas ideias, propriedades emergentes, estudos e pesquisas que contribuam para a tomada de decisões, as tomadas de decisões e o estabelecimento de políticas públicas. O IAA, desde o início, ele tem esse foco em políticas públicas, em síntese e políticas públicas, com outros nomes, né? Não com esses termos que nós estamos usando hoje, mas o IA tem feito isso dessa maneira já nós estamos agora 38 anos, vamos ter a sorte de, na nossa gestão, podermos comemorar os 40 anos do IA, então nesses 38 anos o IA tem trabalhado. É praticamente impossível, nós estávamos discutindo agora, discuto bastante com o Arlindo isso também, é praticamente impossível a gente mensurar objetivamente os efeitos que um instituto como esse tem na sociedade, porque você precisaria de múltiplos indicadores e nós teríamos que ocupar um tempo gigantesco, gastar um dinheiro gigantesco para ver os impactos. Então, esse não é um instituto que vai ter um impacto como um departamento da Poli, um departamento do IB, né, ou um departamento de humanidade, mas ele tem múltiplos impactos. Está aqui o Amâncio, que impacto que tem o museu, né? Ele é um impacto tão grande que você não consegue mensurar objetivamente. Então, esse é o espírito. Agora, acho que um item importante é a questão que a gente pode verificar, será que na Assembleia, né, será que no Congresso, os nossos materiais são acessados, são lidos? Então, acho que esse é um jeito também da gente verificar se a gente está conseguindo influenciar, né, a tomada de decisões, levando mais evidências científicas, né, a partir dos estudos ou não. Então, esse é um aspecto aí que a gente quer também aprofundar. Mas vamos em frente. Então, aqui a gente colocou, são 13 tópicos, a gente vai passar bem rapidinho, né? Mas uma das coisas que a gente quer melhorar, né, é induzir interações, conexões, estabelecimento de redes. Assim, o próprio ambiente do IA, seja dos polos, o ambiente físico, a interação entre eles, de como é que a gente consegue fazer com que intencionalmente algumas pessoas se encontrem, mas também que o próprio ambiente possa provocar interações espontâneas, de pessoas de áreas diferentes. Então, esse é um dos itens que já funciona bem o IA, mas que a gente quer, né, melhorar as condições para que a gente possa provocar mais interações de quem já está aqui dentro, né, daqueles que virão espontaneamente, mas a gente quer ser proativo em atrair algumas pessoas que interessam, né, como estratégia da gente atrair para cá. Então, não ficar hoje, a gente às vezes é tão procurado aqui no IA, mas existem algumas áreas estratégicas, né, que a gente identifica em que a gente não pode ficar esperando que as pessoas venham, né, que a gente tem que estar indo, seja pessoas de dentro da própria USP, seja de fora, os que virão, né, que serão atraídos, nos interessa bastante, né, de como é que a gente faz isso para ir mais rápido, porque tem um tsunami de informações, mas o que a gente vê é que às vezes a gente tem muitas coisas com qualidade boa, talvez ótima, mas que se a gente conseguisse trabalhar em conjunto, a gente poderia ter coisas excelentes mais rapidamente, né? Ao invés de ter tanta informação, ter um pouco mais de informação qualificada, e eu acho que o papel do IA é muito grande em relação a isso. Nesse item de ampliação das fronteiras do conhecimento, obviamente, voltando ao tsunami, encontrar as propriedades emergentes para cada um dos grupos, para interações que vocês vão ver depois, interações que a gente pretende ter com as unidades, é tremendamente importante para que se possa abrir essas fronteiras, entender essas fronteiras. Nós temos que estar ligados ao que acontece no mundo. Eu uso a palavra antenado aí, né? Nós colocamos a palavra antenado aí entre aspas. Então, esse antenamento é um antenamento para o exterior, para tudo que está acontecendo, para as principais coisas que estão acontecendo no exterior, e para o que está acontecendo aqui no Brasil, para o que está acontecendo aqui dentro da USP. A USP é a 80ª universidade mais importante do mundo. Então, nós temos que olhar a USP e trabalhar com a USP. É uma mina de ouro que a gente tem aqui. Então, esse antenamento, né, e o trabalho com os professores, com pós-graduandos, com pós-doutorandos, né, que venham trabalhar junto com a gente, será tremendamente importante na nossa ideia de gestão. E antenado nos assuntos que estão em voga, como mudanças climáticas, né, as transições energéticas, né, transformações sociais, biodiversidade, etc., que são os temas que estão aqui.
Na medida em que esses temas mudam, nós vamos também pegando a nossa interdisciplinaridade e dirigindo para esses novos caminhos, se houver demanda da sociedade nesse sentido. Um tema que a gente quer retomar, por exemplo, na engenharia, a gente utiliza muito, né, os grandes desafios da engenharia, que foi um estudo conduzido pela American Society of Engineering, e eles pegaram pessoas do mundo inteiro para identificar quais eram os temas mais relevantes e que a gente precisaria estar olhando com mais atenção em termos globais. E a gente tem interesse da gente aprofundar esse conhecimento, não só quais são os grandes desafios da engenharia, mas quais são os grandes desafios das ciências, né? Não só em termos mundiais, mas a gente identificar num país que ainda é subdesenvolvido, né, como o Brasil, em alguns aspectos, em outros ele é muito avançado, mas como é que a gente consegue trazer uma contribuição por meio do IA para olhar os documentos internacionais, os estudos internacionais, mas a gente entender também quais são os grandes desafios no Brasil, das ciências e da engenharia, né, do IA conseguir contribuir para a gente identificar quais são esses temas mais desafiadores e a gente conseguir que os nossos grupos, né, consigam se balizar por esse tipo de estudo. E uma das áreas em que a gente queria fortalecer também é a questão da paz, né? Então, a gente tem, por exemplo, existe um consórcio que é do Peace Engineering, né, que ele é muito importante, da gente poder trabalhar de forma consciente como é que a gente faz a engenharia, no caso, né, e a ciência, no nosso caso, as duas coisas, mas para contribuir intencionalmente, né, para um planeta pacífico. A gente está vendo o que acontece, né, no planeta inteiro, e acho que essa é uma dificuldade muito grande, porque aqui no Brasil mesmo, se a gente for olhar, as escolas de engenharia estão separadas das escolas que estudam, né, filosofia, sociologia. Então, como é que a gente se junta para poder levar conhecimento adequado, para a gente poder avançar, né, que a gente tenha profissionais que tenham mais consciência, não só da questão do meio ambiente, que está muito em evidência, mas a questão também dessa engenharia, mas para fins mais pacíficos. Entre a ciência básica, que eu falei do Flexner, né? Eu gosto da ideia do Flexner por ele ser tão icônico e estar relacionado ao Einstein, né? Entre a ciência básica e a inovação, e aqui vai um recado, quando a gente fala de engenharia, nós também estamos falando de ciências humanas, né? Não são só as ciências duras, mas também as ciências humanas, que são tremendamente importantes, extremamente importantes aqui dentro da nossa universidade. Então, a ciência básica, a discussão teórica, ou a ciência básica dentro do laboratório, entre ela e a inovação, existe algo que é chamado de Vale da Morte. Esse Vale da Morte é o que impede, é um dos principais fatores, eu diria, que impedem que nós consigamos inovar no Brasil. É muito pouco, porque quando um conhecimento básico tenta passar para o outro lado da inovação, o Vale da Morte é uma ameaça muito grande. Então, entender o Vale da Morte, né, entender o que acontece lá com o conhecimento, quando ele vai passar de um ponto para o outro, e tentar descobrir meios para ajudar a ideia básica se tornar algo aplicado, seja nas ciências humanas, seja nas ciências duras, né, é tremendamente importante. A gente gostaria de trabalhar especificamente nesse ponto que consideramos nós, né, a base de fazer uma inovação que realmente funcione no Brasil. É ajudar a fazer isso. Nós não vamos fazer as inovações aqui, mas nós vamos ajudar a pensar, né, em como acelerar esse processo e proteger a ideia para que ela não caia definitivamente e sucumba no Vale da Morte. Outra questão importante, né, que eu acho que foi bem intensificada na gestão do professor Martin, do professor Ari, é da gente poder aproximar os IAs, os do Brasil, né, que estão ali ligados pelo FOBREAV, que é o Fórum Brasileiro de Estudos Avançados, e no mundo por meio da rede UBIAS. Né? A gente já tem até algumas iniciativas que foram começadas, por exemplo, de uma disciplina de pós-graduação que está sendo feita em conjunto, né, de IAs diferentes.
Então, tanto da gente intensificar a colaboração dos polos, né, com o IA que está aqui na capital, como a gente intensificar as parcerias usando os recursos que a gente tem hoje, não só de deslocamentos presenciais, mas a gente ter algumas atividades em que a gente possa estar fazendo em conjunto, acelerando esse processo nas questões mais complexas, né, que podem ter sido tratadas ou nacionalmente, ou quando a gente está falando aí dos IAs de outros países, da gente poder estar trabalhando em conjunto. Então, essa é uma das metas bem importantes, que já foi bastante trabalhado, mas que a gente vê aí uma oportunidade da gente poder melhorar ainda mais. Bom, esse ponto aqui eu já toquei, vou tocar rapidamente novamente, o protagonismo dos polos. A gente acha que falta um pouco dessa interação com os polos. Está aqui o professor Fernando Cunha, que já foi coordenador de polo, Paulo São Carlos, a coordenação com os polos traz culturas diferentes, a forma de pensar que você tem em São Carlos, a forma de pensar que você tem em Piracicaba, a forma de pensar que você tem em Ribeirão Preto é um pouco diferente, né? Então, essa interação interna do IEA, né, porque os polos fazem parte do IEA, é muito importante. Então, a gente quer trazer para dentro do IEA Capital, que é maior, que tem sido, que foi o primeiro a ser formado, etc., a gente quer trazer essas ideias dos polos e trabalhar mais ombro a ombro, no bom sentido, com os polos. Um outro ponto que a gente tem avançado bastante aqui no IA é de como divulgar, comunicar, interagir com a sociedade. Então, principalmente as cátedras de educação básica, a gente tem uma aqui na capital, tem duas em Ribeirão, todo o trabalho tem sido feito para ter um público amplo, né? Então, professores, gestores, estudantes, então esses são trabalhos aqui do IA que têm atingido um público muito maior, não é aquele público acadêmico mais específico, pessoas interessadas em alguns temas mais específicos. Então, aqui a gente quer melhorar a nossa forma de estar trabalhando com esses públicos, né? Principalmente que na atualidade a gente está com muita dificuldade de saber se é fato ou fake, né? Se as coisas são verdadeiras ou não, quais são as fontes confiáveis. A gente está num momento bem complicado, né, que as pessoas acabam recebendo informações sobre temas extremamente relevantes para a opinião pública e elas não sabem o que é verdadeiro e o que não é. Então, a gente vê um espaço importante no IA para ele poder fazer essa conexão da universidade com a sociedade, com um canal que tenha credibilidade, seja a sua revista, sejam as atividades que a gente tem aí com audiovisual para o público amplo. Então, aqui a gente vê uma brecha, né, para a gente poder aumentar bastante, aproveitando até esses públicos que a gente já conquistou da educação básica, para que, por meio deles, a gente consiga ter um alcance maior, né, nacional, para estar fazendo debates, levando informação qualificada e links, né, qualificados para a população em geral, para a sociedade. Isso aqui eu vou falar também. Aqui a gente já começou, tá? O Paulo, né? E a gente já começou a implementar, por provocação inicial da FAPESP, o IA já tem uma estrutura aqui para dar apoio para projetos de maior complexidade, quando a gente vai submetê-los para a FAPESP, etc. E aqui a gente quer fortalecer, junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, da gente conseguir dar um apoio maior para não só o acompanhamento e execução dos projetos, mas também para a fase de articulação e elaboração, porque a gente vê que em muitos países, muitas entidades, eles têm, às vezes, escritórios até terceirizados, contratados, no momento de escrever uma proposta, porque são tantos documentos, você precisa ter um texto que seja coerente, e aí são várias pessoas escrevendo. Então, a ideia aqui é que a gente consiga ser mais proativo nesse sentido, para quando a gente tiver projetos de maior complexidade, a gente consiga o IA junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, aí que a gente consiga fazer isso de uma forma que a gente tenha maior taxa de sucesso, né, porque esses projetos dão muito trabalho para a gente escrever, e que a gente consiga ter maior taxa de sucesso na aprovação e na sua execução também. Incluindo ali a filantropia científica, né? A gente quer aprender com a cátedra que vai ser montada, como, né, são os diversos modelos que a gente tem fora, e a gente começar a captar também mais recursos para os projetos, não só, né, de fontes públicas, mas também de fontes privadas. Bom,
a grande joia do IA são os seus funcionários. O IA tem um grupo de funcionários que é incrivelmente interconectado, sabem exatamente o que fazer, sabem exatamente como jogar o jogo do IA. Né? Isso realmente é muito importante. Só que o número de funcionários é finito, a gente não pode ter, se a gente aumentar o tamanho do IA, a gente vai ter problemas, porque nós não vamos ter quem faça as coisas. Uma parte dessa solução foi trazida pelo professor Arlindo Felipe, aqui junto comigo no Centro de Síntese da USP Cidades Globais, que foi criar um procedimento, criar uma norma interna e fazendo com que os próprios pós-doutorandos ligados ao sistema e os professores criassem todo um sistema de entrada dos pós-docs, de avaliação, relatórios, etc. E isso funcionou muito bem, né? Até agora ele funcionou bem. Então, uma ideia aqui é a gente começar a trabalhar para grupos que estejam acima de um certo número de pessoas terem esse tipo de organização para retirar o peso dos ombros dos funcionários e, ao mesmo tempo, poder fazer com que aquele funcionário desempenhe a parte mais importante, que é fazer com que o motor funcione. Né? O motor do IA funciona basicamente por causa desses funcionários. No item seguinte, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, a gente vai precisar dar uma pausa de 5 minutos, porque eu não tenho autorização para mostrar um vídeo, que eu vou mostrar para quem está aqui, da questão da requalificação. Se conseguir transmitir o áudio da gente, ok, né? Mas o vídeo eu não tenho autorização para transmitir pelo YouTube, porque aí fica gravado para o público, etc. A questão dos espaços é fundamental. Se a gente quer que as pessoas colaborem, elas têm que se ver, elas têm que se encontrar. Então, a gente tem as questões planejadas, então a pessoa vem porque quer fazer uma determinada atividade, mas a gente quer promover algumas interações. Eu até brinco, eu tenho um conhecido que é de Purdue, que ele casou-se com uma brasileira, e ele é da área de engenharia, ela é da área de biológicas, e eu falei assim, mas como que vocês se encontraram? Aí ele falou assim, foi o micro-ondas. Eu falei, como assim? A gente trabalhava no mesmo andar de um prédio gigante, e no meio do prédio tinha uma cozinha compartilhada, e a gente foi usar o micro-ondas na mesma hora, e ali aconteceu alguma química. Então, o que a gente tem é um projeto, a gente conseguiu um projeto pro bono para a parte do anteprojeto. Agora, para o projeto executivo, a gente já está aí vislumbrando possibilidades de fazer isso rapidamente, para que pelo menos uma parte dessa requalificação do espaço a gente consiga fazer logo no primeiro ano de gestão, ainda nos 90 anos de USP, que seria o café. Então, a gente tem uma área aqui fora, né, muito agradável, então a ideia, e a gente até pensou nisso quando era na época da pandemia, porque a gente fala assim, ao invés de a gente ficar aqui dentro, a gente fica ali no jardim, né, no ar livre, etc. Então veio essa oportunidade dentro do projeto Pertencer, né, a gente apresentou para o professor Hugo, para o reitor, da gente poder ter um café do IA, um café avançado, né, onde a gente possa, ao mesmo tempo, poder atender, né, quando a gente tem algum evento, a gente não tem que ficar se preocupando se vai pagar o café, se não vai pagar o café, porque eu tenho um café ali fora, quando tiver dinheiro você dá o voucher, quando não tiver, cada um pague o seu, né? Então, a ideia é, mas a gente tem um lugar agradável, que eu possa colocar um piano, que a gente possa trazer, né, como tem lá em São Carlos, né? Em São Carlos o pessoal é excelente na área acadêmica, nas suas respectivas áreas, mas quando eles se encontram também tem aqueles saraus, né, aqueles momentos agradáveis, onde acontecem trocas, né, as pessoas se conhecendo e acabam discutindo assuntos que podem aí dar origem, né, a outros projetos. A gente pode passar o vídeo rapidinho, e quem está nos ouvindo aí no YouTube, peço perdão, mas vocês vêm aqui assistir com a gente numa outra hora. Muito bem. Então, parte dessa estratégia de criar os espaços envolve também essa ideia, que é a ideia de criar o que a gente chamou de embaixadores do IA. Né? Isso significa conversar com as unidades, aquelas que quiserem, não é forçar ninguém a nada, mas aquelas unidades que desejarem, né, elas podem ter um embaixador do IA, que seria um professor que olha os projetos, né, em perspectiva e vê quais projetos que teriam essa vocação interdisciplinar que tem aqui no IA
e convida os professores da sua unidade para conversarem com a gente e participarem mais do IA. Então, essa é a ideia. E esse conceito se estende para também termos embaixadores, como a gente diz ali no fim, nas casas legislativas, né, no executivo, no judiciário, né, a gente começar a entrar mais na sociedade através de uma forma diplomática, né, de uma ação diplomática do IA. Bom, nós temos um programa, o programa ProEtusp, o programa dos eixos temáticos da USP, que iniciou há 1 ano e meio e que vem sendo financiado pela reitoria, na chefia de gabinete. O professor Arlindo é o coordenador geral, né, eu sou o coordenador executivo, a professora Célia, o professor Bruno, que são coordenadores. Esse programa ele avançou no sentido de, por exemplo, hoje nós temos um documento que deve sair na forma de um livro da EDUSP, que já está tudo negociado, com mais de 800 itens de agenda para políticas públicas. A segunda fase agora vai ser, desculpe, para políticas públicas. Paralelamente, nós fizemos uma série, nos 11 eixos temáticos, nós fizemos para cada um deles levantamentos bibliométricos para saber o que a USP já fez em cada um desses temas, né? E um outro paralelo, terceiro paralelo, nós temos trabalhado, junto com o professor Adenilson e o pós-doc, o Fábio, no banco de teses da USP, de tal maneira a aplicar a inteligência artificial ao banco de teses, que é provavelmente o maior banco de teses que existe no planeta, em português, né, com uma quantidade de ideias gigantesca, e fazer com que as pessoas possam pesquisar dentro dos documentos das teses todas que existem na USP, fazer perguntas tipo chat, né, que você faz uma pergunta e obtém uma resposta e você consegue navegar e buscar o conhecimento que está ali dentro daquelas teses. Você integrando essas duas coisas, você tem os itens de agenda para políticas públicas, você tem o IA como um todo trabalhando em políticas públicas, antenado com o seu tempo, olhando os temas principais. Os eixos temáticos trazem itens de agenda desenhados ali por 120 professores da USP, né, e isso pode ir mudando ao longo do tempo, pode ir melhorando ao longo do tempo, e, ao mesmo tempo, esses grupos, inclusive os grupos de estudo e grupos de pesquisa do IA, vão poder consultar esse banco de teses e vão ter um conforto bem maior e uma facilidade muito maior de obter as informações científicas produzidas pela Universidade de São Paulo. Então, essa é a ideia de ligar o ProEtusp. Já nasceu aqui, os pós-docs são contratados pelo IA, então, desde o início já existe um documento com a reitoria de que o IA seria o locus, né, para o funcionamento dos eixos temáticos. O último item que a gente colocou na proposta, é claro que as outras coisas que o IA já faz, a gente quer que continuem, né, e sejam bem-sucedidas, a gente só colocou alguns destaques. Esse de Programa de Excelência e Equidade na Educação, qual é a ideia? É que a gente consiga ter, para as unidades que tiverem interesse, né, as pessoas que tiverem interesse, que a gente possa estar fazendo ações conjuntas, assim como a gente tem as cátedras, que a gente pudesse buscar parceiros, porque há muitos parceiros que querem investir na educação, né? Mas às vezes as coisas ficam muito difíceis, né? Todo mundo tem que ficar indo no varejo. Então, aqui, se a gente estiver juntos, a gente pode colocar alguns eixos que sejam relevantes, captar os recursos, e aí ter um conselho, né, de governança desses recursos para as finalidades específicas. Eu vou dar um exemplo. Eu acabei de ser aprovada como titular na área de educação e engenharia. Eu não vou criar um programa específico lá na Poli, eu posso estar trabalhando junto com os colegas que entendem de educação, em educação, né, das diversas áreas, e juntos a gente está aprendendo mais rápido, né, e captando recursos para bolsas, para os materiais, sejam bolsas para os próprios docentes, para a gente avançar mais rápido na pesquisa e conseguir estar num nível internacional. Então, assim, eu acho que na universidade, as nossas licenciaturas têm sido muito relegadas a um segundo plano. Eu vejo no próprio comportamento de alguns alunos, né, que ele fala assim, quando eu desisti do bacharelado e resolvi fazer licenciatura, a pessoa fala, ai, que pena, né?
Então, assim, eu acho que a educação tem que ser colocada na posição que merece, né, que é a primeira prioridade que a gente tem, seja da educação infantil, né, a educação superior, da gente ter realmente um programa de excelência para que a gente possa estar captando recursos, né, do setor não só público-privado, porque quando a gente fica dependendo só dos recursos públicos, a gente tem muitas instabilidades e, às vezes, também a gente tem a dificuldade que as bolsas para mestrado, para doutorado, em geral, tem um valor que, para a gente desenvolver um trabalho na cidade de São Paulo, não são muito atraentes. Então, aqui era a ideia da gente conseguir se juntar, aproveitando a experiência das 3 cátedras, né, uma que foi apoiada aqui pelo Itaú Social, a gente tem o Santander, que apoia uma cátedra que também tem a ver com a educação lá em Ribeirão, e tem mais uma que está com o Instituto Ayrton Senna. A gente pode atrair tantos recursos nacionais quanto recursos internacionais, com certeza, se a gente puder trabalhar de uma forma mais sinérgica. A gente tem um outro programa aqui, que é muito importante, que é o programa do ano sabático. Então, a gente pode se inspirar em algumas ideias do ano sabático, em que a gente possa criar um ciclo virtuoso, para que a gente possa valorizar cada vez mais, né, os docentes que se dedicam à questão da educação, sejam da faculdade de educação, ou sejam das outras unidades, porque, afinal, aqui todos nós trabalhamos com educação dentro da universidade, né? Então, esses eram os principais pontos. Desculpe se a gente gastou muito tempo, mas acho que era importante a gente apresentar. A gente está à disposição para perguntas, provocações. Muito obrigada, Roseli, obrigada, Marcos, pela apresentação. Acho que a gente tem excelentes perspectivas futuras aí com essa nova gestão, né? Eu quero, antes, agradecer, né? Temos tantos professores, diretores aqui presentes, assessores da reitoria. Quero, em nome do professor Arlindo Felipe Júnior, então, agradecer a presença de todos aqui, cumprimentar o professor Martin Grossman, que foi diretor aqui do Instituto de Estudos Avançados, e os servidores técnicos administrativos que estão nos acompanhando aqui, e também representantes discentes, né, ou ex-representantes discentes também, que estão aqui presentes, e quem está nos acompanhando pelo YouTube. A gente vai abrir para perguntas. Acho que eu não sou capaz de mencionar o nome de todos que estão aqui, então eu quero pedir que se apresentem, quem quiser fazer perguntas. A gente já tem vou abrir aqui já para uma pergunta presencial, e depois a gente tem perguntas já pelo YouTube também. Professor. Sim, boa tarde. Meu nome é Renê Mendes, eu sou pesquisador colaborador aqui no EA pela segunda vez, e eu queria perguntar para vocês, porque é uma inquietude que a minha proposta de trabalho apresentou, e já tinha apresentado antes, agora reapresentou. O eixo temático que eu me dedico é o trabalho presente e principalmente trabalho futuro do trabalho, futuro da classe trabalhadora, situação da classe trabalhadora frente às novas tecnologias, etc. E a pergunta que eu faço, e é uma inquietude, é que a proposta está maravilhosa, não tem nenhuma crítica. Quando vocês falam em espaço de acolhimento lá fora, vem ao encontro uma inquietude que está escrita, inclusive, no texto que eu propus ao nosso projeto, que é um espaço de acolhimento com outros saberes, né? O saber operário, o saber popular, ouvir aqui trabalhadores e trabalhadoras, quer dizer, ter chamaria um rompimento de uma certa barreira da nossa universidade em relação ao diálogo com a sociedade. Esse diálogo não é só um diálogo assim genérico, está tudo aberto, pode vir aqui aprender tudo, escolher tudo, é também na construção do saber. Então, acho que está faltando, assim, para poder realmente ter uma vanguarda mais atual, que houvesse vamos dizer assim, também o acolhimento e espaços para o saber não acadêmico, não formal, não PhD, mas um saber, por exemplo, que eu chamo de saber operário, saber popular, saber da comunidade, sobretudo porque num tema como este que estou defendendo e trabalho sobre ele, o futuro do trabalho não é uma questão tecnológica apenas, nem econômica, ela é essencialmente social e política. Então terá que haver um diálogo mais facilitado com
aos próprios atores e protagonistas, que no caso seria a classe trabalhadora aqui presente. Essa é uma pergunta, um pedido, uma consulta, obviamente não é crítica, é uma ansiedade de que haja também essa abertura. E a segunda é uma pergunta que eu não percebi aqui, primeiro nas falas, nenhuma relação, por enquanto, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com os ODS, até porque nós estamos ainda tão atrasados, o mundo está, o Brasil está, e quase todos eles, os 17, estão todos atrasados. A pergunta é se caberia também à OIA investir em mais, vamos dizer, articulação, mais visibilidade, mais divulgação, mais produção, no que se refere aos 17 ODS, ou a alguns deles. Eu estou apegado ao 8, que é justamente ter trabalho para as pessoas, porque elas estão hoje, a diferença de classes sociais, a pobreza, a miséria e o acesso a emprego decente é talvez um dos desafios maiores que está contemplado, no caso, no ODS 8. Obviamente, são pontos para a nossa discussão e não críticas, mas sim tentando ajudar a avançarmos. Obrigado. Então, excelentes provocações, professor René. Assim, eu acho que a gente, dependendo da natureza dos grupos, das cátedras, elas já fazem isso eu me lembro até de uma fala na nossa cátedra de educação básica, que foi do mestre Bispo, saudoso mestre Bispo, que ele fala assim, que ele estava lá no Quilombo e via internet durante a pandemia se comunicando conosco. Ele fala assim, eu não quero ser incluído, eu quero ser respeitado, né, porque, em geral, os trabalhos que as universidades desenvolvem, a gente conhece, a gente sabe, e a gente vai transmitir para vocês os conhecimentos, né, acadêmicos. E a relação que se estabelecia justamente ali na cátedra era de troca de conhecimentos, porque a gente sabe muitas coisas, mas eles sabem muitas coisas, né? Como é que a gente faz isso? A cátedra Olavo Setúbal, por exemplo, desenvolve aí já há muito tempo uma série de trabalhos, né? Teve todo aquele trabalho com a Eliana Silva, por exemplo, em que a gente conseguiu, né, fazer um censo e fazer uma escuta das periferias que estão, as comunidades que estão no entorno da Universidade de São Paulo. Então, assim, tem também o pessoal da Economia Solidária, agora não recordo o nome certinho do grupo, mas a gente tem grupos que têm características diferentes e que tem pessoas que sabem conduzir essa conversa de pessoas que são da academia com quem não é da academia e que detém o saber, não são conversas simples, né? Então, acho que o IA tem justamente esse propósito. A gente tem problemas complexos, o conhecimento não está só na universidade. Então, onde está o conhecimento? Quem vai, né, dizer? Quem estiver montando esses grupos. E os pesquisadores não são apenas pesquisadores que são da academia, né? Alguém, desde que está justificado ali, né? Qual é o perfil da pessoa, por que essa pessoa deve ser um dos pesquisadores colaboradores nesse grupo, isso já acontece. Mas eu acho que talvez a gente tivesse que dar mais visibilidade, né, dessas coisas que acontecem, para isso ficar mais claro, né, para quem vai propor os grupos, etc. Eu conto com, quer dizer, se formos eleitos, né, com a colaboração do pessoal do IA, para a gente, como é que a gente dá mais visibilidade para isso, né? De trás para frente, ODS. Os eixos temáticos são totalmente baseados nos 17. Né? A gente não nomeou aqui, mas eles são completamente baseados nos 17. Os cidades globais, acho que você conhece também, totalmente baseado nos 17. Então, a gente já está. E outros grupos todos, o outro Centro de Síntese de Biodiversidade, também baseado em ODS. Então, talvez seja uma questão mais de nominar. No caso, por exemplo, nos Cidades Globais, nós publicamos o primeiro documento com itens de agenda para políticas públicas nas eleições de 2020, que o documento é todo baseado nos ODS. Então, a gente tem feito isso, pelo menos no que eu tenho participado. Sobre a voz de quem vem de fora, aí nós temos vários exemplos. De novo, os eixos temáticos, o professor Martin e a professora Lúcia coordenam um grupo e foram quantos eventos aqui?
8 eventos trazendo artistas da sociedade, que são trabalhadores, né, também, que trabalham com arte na sociedade, para vir aqui discutir. Não são pessoas que estão no mainframe, ali, né, que não são pessoas que estão em evidência, mas são artistas super importantes que vieram aqui. Nós acabamos de ter uma cátedra de indígenas, né? Então a voz dos indígenas está... Né? 3 catedráticas. Nós temos 3 catedráticas indígenas, isso traz a voz diretamente do conhecimento tradicional para dentro do IA. Então, isso foi uma iniciativa da gestão do professor Ari e da professora Roseli. Né? Então, isso já está acontecendo. Eu mesmo coordenei, junto com a professora Fraia Freze, nós coordenamos 3 eventos sobre moradores em situação de rua. Não é morador de rua, eles não gostam disso, porque eles dizem que eles não moram na rua, eles moram na calçada, então é morador em situação de rua, e aprendi isso com eles. E nós tivemos depoimentos diretos deles, nós tivemos eles aqui, ou online, ou pessoalmente, dando seus depoimentos e conversamos entre os cientistas, os gestores das pessoas que têm essa situação em São Paulo, e durante a pandemia discutimos todo esse processo. Então eu acho que isso, professor, os 2 elementos que o senhor colocou, pode baixar a sua ansiedade, que o senhor pode trazer quem o senhor quiser aqui para discutir, que o IA discute com todas as pessoas da sociedade, não só entre os professores. É lógico que o centro é a academia, o centro é a ideia da academia, mas essa academia tem que ser tingida com o conhecimento tradicional e o conhecimento popular. Antes de voltar a palavra para quem está aqui presencial, eu tenho 2 mensagens, uma pergunta e uma mensagem. A primeira mensagem é a professora Semiramis Domeni, ela envia um abraço agradecendo pela coragem, disposição e consistência das propostas para a nova gestão, coordenadora do grupo de pesquisa Nutrição e Pobreza. E tem uma outra mensagem, que é uma pergunta do professor Alejandro Dourado. Ele parabeniza também pelas ideias, né, de comunicar e levar propostas e resultados, né, das pesquisas. E a pergunta dele é como vocês pretendem levar as conclusões dessas pesquisas e os trabalhos do Instituto aos tomadores de decisão nas instâncias municipal, estadual e federal, lembrando que a gente tem eleições municipais esse ano, e ele queria que vocês falassem um pouco disso, né, dessa relação com o poder público. Então, esse é um dos tópicos que a gente colocou lá, de como que a gente melhora, né, essa comunicação com a sociedade, especialmente, né, tratando da questão de políticas públicas, como é que a gente melhora isso, porque muita gente já acessa, a gente já sabe, né, por depoimentos, ou até espontaneamente quando a gente conversa com alguém, mas eu acho que a gente precisava ser mais proativo, né, de fazer chegar, não só, porque quando está na internet, tudo está na internet, e se você não está predisposto, né, a procurar, você não vai achar. Então, assim, a gente precisa ter alguns documentos chegando em alguns lugares estratégicos, e às vezes mais de uma cópia, etc., porque aí o cara vê tantas cópias ali na frente, que não vai dar para ele passar sem ler. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter algumas estratégias para fazer que documentos que são importantes cheguem aonde vão chegar. A gente já tem uma tradição também aqui no IA, de quando a gente tem ano de eleições ou alguma coisa assim, da gente chamar pessoas, porque é uma forma de você garantir que essas pessoas vão ouvir o que você tem a dizer, né? Então você promove debates das pessoas que são importantes para que a gente possa criar ali uma situação de troca entre quem está propondo, porque vai entrar, mas eles também, né, receberem aí um relatório, ou receberem falas que são dirigidas a isso, para estabelecimento de compromissos, né? Então, acho que isso é muito importante. E, de novo, não é só a gestão, né? São os pesquisadores que estão nas diversas áreas atuando aqui dentro que vão colocar para a gente quais são as prioridades, e a gente, em conjunto, né, com a comissão de pesquisa, com o Conselho Deliberativo, a gente consegue aprovar, né? Eu acho que esse é um lugar para isso. Eu acho que
diria até, né, como o professor Saldiva, a professora Ari e o Marte que está ali, o IEA é um lugar absolutamente incrível. Eu só descobri que ele era tão incrível depois que eu passei a estar aqui no dia a dia, né? Porque a gente consegue juntar pessoas de dentro e de fora da universidade que entendem do assunto, as pessoas gostam de vir aqui, né, quando são convidadas, a gente sempre é muito bem recebido quando a gente envia algum convite. Então, acho que este é o lugar da gente tratar coisas, né, questões complexas, questões onde não há consensos ainda e que a gente precisa promover a boa discussão num ambiente como a universidade, que não é um ambiente de agressão, mas é um ambiente para que os diferentes possam se encontrar, conversar, e nenhuma solução vai ser perfeita para nada, né, quando a gente tem um problema muito complexo. Mas a gente aqui vai poder construir muito certamente soluções melhores, né, do que se a gente não colocar essas pautas em discussão. Acho que isso é muito bem lembrado aí, né, nas diversas eleições, mas eu acho que não só quando a gente tem eleições, porque eu acho que no legislativo é onde a gente tem alguns problemas mais sérios, né, que às vezes uma pequena mudança, se a gente não está atento. Eu fiz parte da diretoria da SBPC em 2 gestões, eu era a segunda tesoureira, mas na direção da SBPC todo mundo discutia tudo, né? Não tinha uma divisão. E especialmente durante a pandemia, o WhatsApp era 24/7, porque todo dia a gente tinha alguma ameaça à ciência e tecnologia. E na SBPC a gente já tinha uma postura proativa mesmo, de ter alguém, às vezes uma pessoa sozinha não dava conta, a gente tinha mais de uma pessoa em Brasília, direto, vendo tudo que estava sendo discutido, quem que era relator do quê, para que a gente pudesse se antecipar, né, em questões que fossem mais críticas ali relacionadas à educação, ciência e tecnologia. E acho que o EA é um lugar que a gente, né, pode fazer uma série de coisas nesse sentido, né? Só precisamos fortalecer as estruturas que a gente tem aqui para a gente dar conta do que já está fazendo e também poder ampliar. Só agradecer a Semiramis e dizer para ela que o grupo dela é um grupo extremamente importante, porque a saúde é a base da sociedade. Ninguém trabalha, ninguém tem indústria, ninguém tem universidade se a gente não tiver saúde, e a saúde passa, o primeiro lugar que ela passa aí é pela alimentação. Então, para o Alejandro, nosso colega do USP Cidades Globais, a pergunta dele é muito apropriada. É muito difícil você conseguir levar isso somente assim, com essa forma de colocar os documentos, né, Roseli? A gente leva os documentos, entrega. Nós fizemos isso quando nós fizemos o USP Cidades Globais, entregamos documentos, saiu na primeira página do Estadão na época. Todo mundo achou muito interessante, mas isso não reverteu claramente em algo que a gente pudesse medir. Nós discutíamos isso agora há pouco, a gente não consegue, eu comentei com vocês. Então, eu acredito no porquê a história da diplomacia, né? Por que colocar embaixadores, né? Eu acredito muito na inclusão, em trazer o político ou o candidato para cá. Nós já fizemos isso, né, Arlindo? Nós fizemos isso e ganhamos um amigo para a nossa vida, que é o Ricardo Young, que era vereador e foi candidato a prefeito e trabalhou conosco no Cidades Globais por vários anos. Até hoje ele ainda é uma espécie de guru, a gente faz consultas, etc. Então, essa captura, nós capturamos um só, né, que eu saiba. Então, mas essa captura ela pode ser maior. E essa inclusão, usando a ferramenta que a Roseli descreveu agora, que é a coisa mais fantástica do IA. Porque aqui no IA, se eu sentar com o Edmilson, ele vai me ensinar sobre clima. E eu vou ensinar a biologia para ele. E não tem competição. A gente aqui, por isso que todo mundo sempre aprende. E a delícia é isso. Parece que você está na escola como aluno e está na escola como professor. Né? Aí a gente faz amizades, né? Jaelida Veiga ali atrás, complexidade, né? Você faz amizades que vão atravessando a história da universidade. E se a gente incluir os gestores e os políticos aqui dentro, que vai muito de encontro ao que você colocou sobre
a voz que vem de fora, não só a voz, mas o corpo tem que vir também, né? Eu acho que a gente consegue, talvez, ir devagar conquistando. Não é uma coisa que nós vamos fazer nessa gestão, talvez, né? Talvez a gente consiga fazer algumas coisas, mas é algo bastante difícil de fazer, delicado e que exige muita diplomacia. Mas aí, falando da diplomacia, com certeza a gente vai precisar, né, da ajuda, né, dos nossos colegas, mas tem algumas estratégias aí que ao longo da vida a gente foi aprendendo também, que, por exemplo, alguns objetos importantes fazem as pessoas se lembrarem. Então, se vocês forem lá no 6º andar, tem um troféu da Febrace em cima da mesa, logo na entrada, né? E eu já fiz chegar esse troféu da Febrace na sala de ministros, e aí quando troca de ministro, normalmente o troféu continua lá, porque ele não foi dado para a pessoa física, mas foi dado para o ministro. Então, assim, às vezes criar um prêmio, criar algum objeto, uma publicação bacana, né, que não é só digital, que você precisa, realmente, você tem fotos lindas, maravilhosas. Então, a gente criar alguns objetos que possam chegar, né, na mão de algumas pessoas que são importantes, fazendo com que a mensagem que precisamos transmitir chegue, né, onde a gente quer. Porque não dá para a gente, está no site do IA, ou então está um vídeo no IA. A pessoa pode nunca assistir aquilo, apesar de ser uma coisa importante. Mas se a gente fizer um objeto chegar na mão de alguém, ou se a gente premiar alguém, a gente pode estabelecer. Então, assim, esse tipo de brincadeira, né, de armadilhas, a gente tem usado em muitas, na Febrace eu uso isso aí direto, né, você cria a figura do avaliador, você cria um prêmio novo, só para poder ter a oportunidade de trazer algumas pessoas com quem você quer estabelecer, né, conexões. Uma das interpretações do avançado, do Instituto de Estudos Avançados, não precisa ser avançado relativamente ao conhecimento universitário, mas avançado para fora da universidade. E tem a ver com a sua relação com outros públicos que não são, por assim dizer, acadêmicos. Eu conheci o Martin por acaso, porque nós dois estávamos no Conselho Estadual de Educação e ele ao meu lado. E naquela época me surpreendeu muito ele ter escolhido uma liderança da Favela da Maré para assumir uma cátedra no IEA. E ele tem feito isso mais vezes, né, com essa vocação. E nós temos tido muito boa relação, aprendido muito. O projeto que a gente está tentando desenvolver agora na Cátedra de Educação Básica é de aprender com certas escolas como é que elas fazem a integração com o seu entorno social, econômico e cultural. Ou seja, a escola não é uma cápsula de ensinar colocada num bairro. Ela tem que estar relacionada. E esse trabalho, agora já está, eu e Sônia já estamos tocando, agora a Cláudia Passador, que tem a bela experiência da educação no campus, já se junta a nós, e a ideia é aprender com o mundo, né? Aquela conversa com o Bispo Quilombo, ele não falou respeitado, ele falou, eu quero ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido. E conversando com um índio com quem nós nos relacionamos, eu digo, nós moramos numa floresta chamada mercado, né? Aprender com diferentes olhares sobre o mundo nos parece muito importante. E a ideia de quilombo, que é uma forma gregária e solidária de grupos segregados se articularem, talvez ela esteja a ponte mais para o futuro do que para o passado. Quer dizer, a rearticulação de moradores de rua, entre aspas, situação de rua, passe muito por uma articulação de convívio, que não é exatamente o sobradinho familiar de pai, mãe e filho. Então, eu estou repetindo um aprendizado com o Martin, de nos relacionarmos e aprender com o mundo lá fora. E esse diálogo tem sido muito intenso. E eu acho que a gente vai aprofundar. Para quem só ouviu, não sei se ele está vendo lá, que ele era o professor Menezes. Professor Amâncio. Rapidamente agradecer a explicação feita pelos professores, sobretudo o professor Queridi, a respeito do conceito de centro de síntese.
Eu não tinha esse conhecimento, queria saber a receptividade de ter outros centros de síntese em outras áreas, porque parece que esse centro de síntese é sobre cidade global, né? Quer dizer, se tem a receptividade disso e também se há receptividade na ideia de criar um programa de Staff Fellow em diplomacia científica, que parece que o IA é um locus perfeito para isso, aproveitar a experiência de outros cientistas do mundo atuando como diplomata da ciência, se vocês seriam receptivos a essa proposta. Com isso, vocês terão meu voto, caso sim. É brincadeira. Se não, não. Né? Não, é claro. Amâncio, como ele dirigiu para mim, eu falo primeiro, depois passo para a professora Roseli. Sim e sim. Sim e sim. A segunda ideia, fantástica. Podemos conversar sobre isso e tentarmos fazer, isso passa pela nossa cabeça, tentarmos fazer uma diplomacia profissional. Tentarmos aprender como se faz mesmo e como a gente pode melhorar, não fazer somente da nossa cabeça, né? Afinal, o IA tem essa possibilidade, né? Então, você deu ótimos exemplos e trazer pessoas, a Roseli estava justamente falando disso, que, né, agora no almoço comigo, que é importante trazer estrelas do mundo para cá cada vez mais para a gente se inspirar. Os centros de síntese, eles estão se proliferando, começaram na área de meio ambiente e estão se proliferando. Os centros de síntese vão ser, provavelmente, os principais elementos que nós e os outros IAs que forem interdisciplinares vão ter que fazer, pelas razões da tsunami que eu mencionei no começo. Funciona bastante bem, o USP Cidades Globais funciona bastante bem, e ainda mais com as regras e com as normas direitinho, ele passou a funcionar melhor ainda. O Eixos Temáticos funciona mais ou menos assim, ele não tem todas as regras, mas ele funciona mais ou menos assim. Tem um outro que o professor João Paul Metzger é coordenador, né, que é um centro de síntese para olhar a biodiversidade, que é um espetáculo a gestão deles, e está toda plugada no mundo, em vários lugares do mundo, olhando biodiversidade. É o IEA trabalhando na biodiversidade não só brasileira, mas agora ele tem pós-docs que estão pelo mundo. Nós, nos Cidades Globais, também chegamos a mandar, né, Arlindo, pós-docs para a Alemanha, discutimos o Pacto Federativo e uma série de coisas nesse espírito. O experimento deu certo, eu acho, e mais centro de síntese, talvez os grupos porque o grupo de estudo seria o menor, depois o grupo de pesquisa maior e o centro de síntese maior. O que a gente espera é que a coisa evolua nesse sentido, né? Você começa com um grupo de estudo, depois você vira um grupo de pesquisa e depois você se torna um centro de síntese. O centro de síntese ele tem uma outra característica que é interessante, que é trazer os pós-docs para sentirem e participarem do IA. A gente tem feito um esforço, é bom que o Rafael já voltou aqui, né? Inclusive, assim, será que os grupos de estudo estão ativos, não estão, né? Então, a gente tem feito, né, a nossa equipe aqui tem feito um trabalho de acompanhamento, né, dos grupos de pesquisa, dos grupos, desses diversos agrupamentos que a gente tem. Então, até dar mais clareza, né, do que significa ser um grupo de estudos, né, qual que é a diferença para um grupo de pesquisa, né, tanto do ponto de vista para você começar, como quais são as entregas esperadas, né, de cada um deles. Então, acho que esse é um trabalho que já foi começado e que a gente espera, porque mesmo as cátedras, né, a gente fez um encontro intercátedras, não só as do IA, mas outras. Então, a ideia não é engessar que todas as cátedras têm que ser iguais, né, mas a gente queria entender como é que são as cátedras que a gente tem na universidade, quais são suas características, suas diferenças. Então, a mesma coisa em relação a qual que é a diferença de ser um centro de síntese ou ser um NAP. Então, são coisas que a gente quer deixar mais claro, né? De quais são as regras, mas tudo passa pela comissão de pesquisa, né, que vai apreciar, para ver se aqui é o lugar, né, para esses agrupamentos se estabelecerem. E aí, para ele ser enquadrado numa categoria ou outra, a gente vai precisar definir um pouco melhor. Por exemplo, as cátedras, em geral, a gente tem colocado como um pré-requisito que consiga algum patrocínio externo para que a gente possa ter a liberdade de trazer quem a gente quiser, seja de dentro, seja de fora do Brasil,
para assumir o papel de titular da cátedra. Então, a gente tem colocado a questão de sinalizar que vai ter um financiamento. Se não tem financiamento, a gente fala assim, começa como um grupo de estudos e você coloca como uma das metas a questão de viabilizar a criação de uma cátedra, né? Então, a gente tem conduzido dessa forma, mas a ideia é que a gente possa explicitar isso melhor, né, para os diversos participantes. E uma das coisas que a gente não falou diretamente, mas a gente quer muito que os diversos agrupamentos de natureza diferente se tropecem, se encontrem mais, porque quando a gente olha lá, por exemplo, meio ambiente, nossa, a gente tem vários agrupamentos diferentes, estejam eles, né, no mesmo espaço físico ou não, a gente quer criar mais situações em que esses grupos se conheçam, porque não se conhecendo, eles não vão ser tão fortes como se eles puderem se conhecer. Então, é por isso que a sala ali, a gente quer trazer comida, fazer uns almoços, uns jantares com música, né, não precisando gastar muito dinheiro, a gente quer pegar dentre quem estiver na plateia mesmo, né, para dar uma exibição ali musical gratuita para a gente, mas a gente criar esses espaços, alguns intencionais, em que a gente vai provocar mesmo esses encontros, e outros que eles possam ocorrer de forma não planejada, né, pelo fato de você estar passando em algum lugar ou usando algum equipamento, né, em conjunto. Então, assim, são muito bem recebidas as diversas modalidades. Agora, as métricas, né, o que é uma coisa importante de entrega para cada um desses tipos de agrupamento é o que acho que vai colocar se ele é de um tipo ou de outro, ou se ele tem um potencial também. Quando a gente falou do escritório de captação de recursos, né, olha, esse aqui já está maduro o suficiente, manda lá para o Paulo e para o pessoal do escritório para fazer uma busca ativa de oportunidades para a busca de recursos, né? Mais alguma pergunta? Professor Martin. Boa tarde a todas e a todos. Prazer estar aqui nesse debate e prestigiar, né? Vejo que há muitos aqui prestigiando essa nova direção. A votação ainda não ocorreu, mas é uma chapa única. E eu tenho uma provocação, Roseli, porque eu fiz uma provocação há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, isso mesmo. Aí eu quero repetir uma outra provocação, mas antes de fazer a provocação, eu acho que é super importante, vendo, né, eu já tinha dado uma olhada no programa, parabenizo os dois, é um prazer, porque são pessoas que a gente acompanha e admira, né, nessa sua trajetória na USP. A Roseli falou do recém-titulação, né? Então, que não foi nada fácil, não tem sido fácil, porque a concorrência é grande. Mas, lembrando, Roseli, que quando eu cheguei aqui no UEA, o conselho era todo masculino. Não havia. Então, você vai ser a nossa primeira diretora, que é algo que é incrível. De um lado, até nos dá uma certa vergonha, porque nós estamos falando quase de 40 anos de UEA agora, né? A gente vê também Helena Nader como a primeira presidente da ABC, né? Depois de 100 e poucos anos de ABC, né? E professor Menezes, agradeço o comentário, sempre carinhoso, afetivo, mas também com essa questão mesmo da alteridade, enfim, mas eu acho que o IA é um diferencial para a USP. Sempre foi desde a criação, e foi muito boa a lembrança do Marcos pensar, né? Professor Goldenberg, em conjunto com um grupo de professores na USP, pensando um instituto interdisciplinar para um novo Brasil, uma nova democracia, né? Então, eu acho que esse aspecto político dos IEAs, que está também no início de Princeton, né? Afinal, é o Einstein que vem, são cientistas que são acolhidos pelos Estados Unidos, né? Não numa universidade qualquer, mas numa universidade também, num dispositivo, numa plataforma que é Princeton, que é crítica à universidade tecnicista, né? Então, esses elementos são fundamentais para a gente pensar que o IA é, sim, uma plataforma também política dentro da USP, né? Eu sempre reforço isso, de uma plataforma de crítica institucional. Pensar ao revés dentro da universidade, né? Questionar certos padrões, certos protocolos que não são repensados ou refletidos mais criticamente, né? E uma defesa, eu acho que vocês passaram, mas eu vou fazer uma defesa ao UBIAS e a nossa presença no UBIAS.
fundamental, porque essa rede de University-Based Institutes for Advanced Studies, o IA, com o César Hades, iniciou a relação, porque ele acompanhou o surgimento dessa nova rede em 2010, em Freiburg, na Alemanha, mas as gestões seguintes reforçaram, e o professor Ari foi um coordenador que fez toda a diferença no UBIAS. Se vocês analisam o mapa mundial e veem onde estão esses institutos de estudos avançados baseados em universidades, vocês vão ver que são pouquíssimos no sul global, né? Todos, a grande maioria está no hemisfério norte, né? Então, o IA teve essa presença, tem essa importância, eu acho que isso está aí no programa, eu vejo isso, mas eu só estou reforçando, né? E uma outra coisa, uma defesa aos sabáticos, porque a diplomacia, os embaixadores, IA também se faz através dos, e a Janina está aqui, né, dessa importância de termos os sabáticos da USP aqui. As unidades reclamam porque tem menos um professor, mas se o Ari me falou outro dia, são quase 6 mil professores, nós estamos falando de 6 sabáticos por ano, não é nada. A USP pode bancar o que é necessário, o que cada unidade exige, talvez, ou precise ter isso, né? Então, eu acho que são programas fundamentais. A provocação. Cultura. Eu lendo o programa de vocês, eu dei uma procura e não tem uma menção à cultura. Eu acho que isso é importante porque, assim, eu sou filho de EA. Quando eu comecei na USP ainda como funcionário, eu estava no Museu de Arte Contemporânea, eu fui convidada pela Ana May Barbosa, que era minha orientadora, para participar de um grupo que discutia museus na universidade. Isso foi fundamental e continua sendo fundamental como uma pedra de se pensar uma universidade única no mundo que tem 4 grandes museus. Ali, profissionais de diferentes museus se encontraram regularmente, convidaram sumidades ou pessoas importantes para discutir o museu, né? E mais uma vez o IA cumpriu essa função de ser um lugar de encontro de diferentes mentalidades, diferentes, enfim, perspectivas, né? E a gente não pode esquecer o Carlos Guilherme Mota, que foi o primeiro diretor, o nosso saudoso Alfredo Bose, que vai ser homenageado agora com uma exposição na Maria Antônia, né? Que é semana que vem, né? Não esqueça. Isso, fazer propaganda. Um polímata, né? Como o Marcos Bucherich gosta de dizer. Então, Bose fundamental. A revista, ela não só revista de estudos avançados, não é simplesmente de divulgação científica. Ela é uma revista que tem um papel fundamental na discussão da ciência, usando, obviamente, textos, né? Uma escrita mais agradável, mais atraente, né? Então ela tem um diferencial, por isso que ela é tão popular, né? Então eu acho que essa também é uma diferença. Nós não somos divulgadores da ciência como outros centros, mas nós questionamos isso e agregamos a isso, né? Então eu acho que essas figuras são fundamentais na concepção. E quando a gente vê os professores visitantes, teve pessoas como o Cole Reuter, um compositor, um teórico da música contemporânea, fundamental para o entendimento da música no século XX, que teve aqui no IA. Silviano Santiago, o Aníbal Quijano, que agora é muito mencionado pelos estudos decoloniais, né? Ele é o fundador da desse sentido da colonialidade. Ele esteve aqui como professor visitante. Então, finalizando, e a pergunta, por que vocês não colocaram a cultura lá dentro? Porque o Peter Weingart, que foi diretor do ZIF, do Instituto, primeiro Instituto de Estudos Avançados baseados em universidade, em Bielefeld, ele participou da avaliação do IA em 2016, eu ainda era diretor. E o Weingart, na sua palestra, ele fala da interdisciplinaridade grande e da interdisciplinaridade pequena. O IA sempre investiu na grande, que é a mais difícil, que é aquela que reúne, de fato, pessoas de diferentes áreas do conhecimento, e como o professor Mendes, o professor... agora esqueci, o Menezes, disse, né, também esse grande desafio nosso hoje de um Brasil contemporâneo que exige que nós estejamos, de fato, antenados com a sociedade, e a sociedade mudou muito, né? Então, dessa alteridade, desses saberes que
estão de fora da universidade que a gente tem que estar trazendo para dentro, né? Então, foi um lapso? Não, bem lembrado, não é? A gente não quis ser exaustivo no texto, então uma série de coisas que já funcionam muito bem, como, por exemplo, os sabáticos, a gente acabou não mencionando aqui no texto, né? E mesmo essa questão de arte, ciência e cultura, já é alguma coisa que, graças não só, né, à sua participação, mas de outros projetos que são propostos, que já acontecem. Então, a gente acabou não colocando, a gente colocou aqui nesses 13 pontos o que seriam coisas em que a gente está colocando como meta de realmente ou criar um programa novo, ou de fazer uma reestruturação. Foi isso, não foi no sentido de não dar importância para um assunto ou outro. Claro que a cultura, bom, e também ciência e cultura, né, professora Bernadette? A cultura é absolutamente fundamental. E quando a gente fala também das cátedras de educação, a gente considera que o tema educação, cultura, esportes, que tem que estar... é o meu... Desculpem. Então, não foi intencional não colocar, né? A gente simplesmente não enfatizou aquilo que a gente já sabe que no IA está presente, né? Mas talvez a gente possa acrescentar alguma linha aqui. Martin, assumo, lapso. Não é totalmente imperdoável, porque... pensando aqui na minha cabeça, né, trazendo os eixos temáticos para cá, eu pensei que você vem, certo? Você está sempre aqui. Não, você e o grupo de Cultura e Artes, né? Então a gente vai ter o grupo de Cultura e Artes aqui. Outras ideias eu não conversei ainda, por exemplo, o Gil Jardim é uma pessoa com quem eu tive um contato grande via eixos temáticos, os concertos da Praça do Relógio, que tem agora, que foram inspirados nos eixos temáticos, inclusive, nos ODS, né? Então, o Gil é uma das primeiras pessoas que eu pensei em trazer junto com você, mas junto não, separado, acho que, porque o grupo de Cultura e Artes dos eixos temáticos, ele está fazendo um trabalho que é bastante abrangente, mas a gente precisa trazer mais coisas, a gente precisa trazer aquilo que você me ensinou, a interculturalidade, né? Você sabe que o lapso se deve também a sempre, já discutimos isso, discutimos nos eixos temáticos, inclusive, a questão da cultura ser transversal a tudo, né? Ela não está, o que está escrito na capa do 73 e lá na Praça do Relógio, né? Ela está em todo lugar. Então, o lapso tem isso, a palavra cultura não estar lá. Mas isso não quer dizer, eu te dou a minha palavra do meu lado aqui. O fato da palavra não estar lá não significa que a gente não pensou em cultura, não, né? Na realidade, ela está em praticamente tudo que a gente tem. Mas, mesmo assim, eu devo dizer que, apesar de você ter sido diretor e tudo, eu ainda acho que a cultura precisa de mais espaço no IA, né? Ela precisa de um espaço, e eu acho que a Roseli colocou isso, né? O que ela quer colocar dentro, eu sei que você não gosta muito disso, mas ela falou de ter música, é assim que começa, né? E dali, ele que ensinou a gente, que ele não gosta muito que a gente coloca alguém só para cantar lá, ou que isso não é cultura. Cultura é mais do que isso, eu já aprendi com o Martin isso. Então nós precisamos trazer esse elemento, Martin, para cá, e aí confiamos que você vai nos ajudar. Desculpado, professor. Gostamos muito de ouvir. Não é imperdoável, é imperdoável? Não. Você não vai deixar de ser meu amigo por causa disso. Não, muito bom ouvi-los. A gente então vai encerrar esse debate. Quero muito agradecer a professora Roseli de Deus Lopes, professor Marcos Muquerigi, pela apresentação da proposta de gestão. E agradecer a todos os presentes, a quem nos acompanhou pelo YouTube. Boa sorte. E quero também lembrar que a eleição vai acontecer dia 19 de março. Eu acho que vários de vocês são eleitores e vão receber um link para votar pela internet, né, Rafael? Então, dia 19 de março, a gente, então, tem a eleição da chapa candidata à diretoria do
do IEA. Tá bom? Muito obrigada. Aproveito, então, mais uma vez para agradecer, em nome do professor Ricardo Trindade, que está aqui, todos os membros da comissão eleitoral que estão acompanhando esse processo. Obrigada, gente. Boa tarde.